Entre os lugares, né, entre as minuciosidades diárias que alarmam a atenção, né? Tá friozinho, tá um tempo bom, amanhã eu não vou malhar. Fome, o queijo grande, sabe-se Deus que dia que chega de novo, ficou mais dois lá, 600 e pouco de um queijo, 600, nem 700 gramas quase R$ 40. Eu acabei gastando praticamente R$ 100. O moço pediu umas moedas, não sei se dava uns R$ 2 de troco para poder ajudar numa marmita ou droga ou qualquer coisa. Eu acabei dando, sentado lá na frente, penso que talvez algo para comer mesmo, muito simpático, quis dar aquelas moedas para ele. Eu comprei 2 miojos, comi, tive um pico de fome, um pico de fome somado, eu fiz 90 minutos cheguei em casa 11h20, respondendo com as coisas no celular, até que eu, né, subia na esteira. Fiz 90 minutos naquela esteira da frente, ouvindo música, 5,6. Então, fazendo o peso no dia anterior, o balanço carnal, né? Fica dolorido, é um gasto calórico alto, chama fome, eu não podia gastar demais. Eu peguei 2 queijos, 1 litro de leite, 2 miojos, mais uma coisa, um pacote de aveia. Então, quer dizer, eu já tenho que frear, eu já fico naquela preocupação de dinheiro, que dia que o dinheiro entra, né? É ruim quando fala igual a menina de depois, cadê seu Pix? Já nem boto dinheiro em Pix e tenho a conta poupança. Quer dizer, eu tenho que etiquetar o tempo todo as condições raciais invasivas que levam a etiqueta ou driblar isso e aquilo, as relações sociais que não deveriam ser invasivas. O tempo todo é o fracasso da profissão e o fracasso de ser empregado, que tem que ser submetido a outros empregados e aos piores dos empregados, quem são governantes, né? E o que virou paradigma, paradoxo da educação física. Perguntamos quem compra e quem vende, o que virou atividade livre, né? Dizer que assim não é, um ou outro fez, utilizou esporte, Olimpíadas, qual que fez diferente, entre as hipertrofias, as bombas nucleares e mais uma bomba mais moderna, papapá, papapá. Caso isso fosse só armamento e tal, o que são as condições corporais que fuder e matar e prostituir, pedofilicizar, quando desincestar é o primeiro fator. Então, entre algumas condições, né, hoje está um dia chamativo, não quero estimular mais fome, eu trouxe queijo ali para comer um pouco mais, eu acordei, só tomei meu termo, na balança estava 77,1, eu fiz 5,6, na outra lá eu meio assim, já não querendo ficar de frente para a parede tanto tempo, nem ali liguei o ventilador, tava friozinho, doida para tomar um banho, botei aquela calça que é mais grossa, a mais fina, né, mas mesmo assim, né, e o pé tá sensível assim, né, como se a gente tivesse feito 2 dias, e olhei o público lá, né, o que era um público daquelas, né, então não tava tão cheio hoje, né, eu tô aqui visualizando todos que por ali passaram, ainda que não seja de ser aqueles, né, que já apontavam, entre na rua, ver passando, isso, aquilo, algumas minuciosidades. Fazem em casa as conveniências de chegar na frente ou dizer que no final das contas seria o próprio protocolo, né? Ah, pode deixar que eu também estou fazendo em casa, disse a Luciana. A quem tem parte de caneleira ali pendurado, que na época foi com o Jorge do Armazém da Academia que eu comprei, no final das contas não estava usando, que foi entregando e trocando e abatendo tudo nessas dívidas, nesses juros e aquilo que seria eles receberem muito mais, que fica na mão de todo mundo, né? Ela estava lá no Rio, vendo, ou não, em algum lugar que ia ver, no Rio não, ver a situação sei lá, os câmbios tais, isso e aquilo, sei lá. Eu sei que, enfim, também a Samara, que a Luciana media a bunda, uma bunda enorme, a coxa já ganhou pontas laterais, né? A prioridade panturrilha, já operou várias vezes aqui, ainda que seja mais dilatado, que bebe, tal. A situação do tronco, que tinha antes uma bolsa de soro, mas executava tudo muito bem, executa tudo, de tudo, tem força de trabalho para tudo. Depois de uma cirurgia que isso aqui virou reconstituir, ficou na carne viva, 300.000 coisas que fez, a execução está praticamente perfeita, melhor do que antes com relação à execução, e exigiram que diz que tem andamento para receber de novo, quando é que não recebe, entre o tal do Clauci.
e as condições de, né, que quando a pandemia chega, a maioria saiu milionária e muita coisa aconteceu mesmo assim dentro das casas, o que já era um escândalo para a pandemia chegar, inclusive com as quadrilhas que, né, querem ganhar processo, sexo para eles com entre um e um outro, pai e filho, tal, isso, aquilo, cachorro é indiferente, né? Então, o que que vira qual é o esperto do dia, que explica o que sobre governos ou notificações institucionais, ainda que nota fria ou não, existem o trato dos acertos de contas e as chantagens totais e as ameaças totais, né? Vale dizer que quando eu fui, né, eu tive muito pouco contato em Brasília, em Poços de Caldas, ainda que eu falava o que já era ter estudado, ou na beira do caminho entre estudar, né, e dizer, sim, compactou alguma coisa mais ou menos, ou foi um referencial de curso comercial que já roda entre muita coisa, porque o que foi criar uma habilidade de martial arts, criar uma habilidade, né, trabalhar com uma atividade aeróbica que tinha uma explosão e um pico que caía até minha, né, ainda que eu não dominava saltar, alguns movimentos, isso e aquilo, não era coreografado assim, que era uma concepção aberta entre o curso de musculação e ginástica, e que eu me sentia, não, eu estou no caminho, eu estou estudando, eu estou entendendo tudo isso faz um diferencial, mas ainda, né, isso tudo foi em tempo acadêmico ainda, todos esses cursos, quase nada depois que eu saí de Vitória, o que foi aquele negócio de ir lá no Claretiano e tal, e o que foi de fato tentar pós-graduação, ou entra até enquanto 2005 isso aquilo, a turma que não fechava e mesmo já ia virar muito urubu, né? O que vira quase ninguém ter, o que é colocar um curso, tomar na cara por ser graduado na Universidade Federal, entra aqui em paradoxo de socateado e dizer que para atender tanto, se não necessariamente, o que é a largura daqueles nem Mobral, nem alfabetizado e porra nenhuma, serviço técnico, isso e aquilo, quando julguei da pós-graduação, que também não é mestrado, que também não é doutorado, que também não é pós-doutorado e que não é o fardo de uma universidade. Deus olhou tudo aquilo, pior ainda, tal de que dentro delas acontece o tal do semipresencial, do não presencial, e depois fica, né, quem apaga a amostra que joga para, né, como pais e filhos, quando se decifrem, precisam do rua-se, do trabalho, esse é quem justifica o que eles fazem dentro de casa, como que aconteceram, que o trabalho tem que ser outro, mas o que baseia o intermultitrabalho, né? Quando, né, onde está o erro de dizer estudamos muito pouco, ou fique na escola um tempo, que não era o caso lá de casa, não era problema ficar dentro de casa, mas é um serviço de empregado doméstico para eles fazerem outras coisas em outros lugares, dos quais eles não consideram a maioria deles, né? Não fode com deles, ou já cansaram também de foder com deles, passou o tempo da inocência de falar que não fodem com deles e não fazem que sejam, né, ladrões totais aos interesses das conveniências do que já picou oral, anal e genital, toda a porcosidade, porque entre sensoriais, né, olfato, né, os sentidos e tal, é muito porcoso. É quem justificar olho gordo e desgordo, de senso comum a sistematizado, de apontar angularidades, amplitudes, e o que vira joga nas costas do físico. Qual físico? Químico não é matemático, né? Físico químico ou mais relatividades. O que é um engenheiro, né? O que são as situações ditas que, né? O que são as multidepartamentalidades que causa e efeito de instrumentalidade deixada, achada, perdida, roubada, ou necessidades tais, matéria-prima, quem tem o corpo para cutucar e coisa para roubar que se torna gritante, apontado morto, tem justificativa para muita coisa, e até que ponto o intelectual, como que intelectual, a quem apontar singularidade inédito, a justificativa do negligente se tornar inédito, apontar que é inédito, que não conheci, como apontar o que é acima de igrejas, ainda que seja abaixo, tal, né? Questões tais, etc. Responder aqui, olhar aqui. Aí eu cheguei em casa, praticamente 11h20, passei no supermercado. Tomei um banho super gelado, tá frio, tomei banho agora num galope, eu queria dormir muito. A menina vai ter a folga no mesmo dia, bota a outra no lugar dela, tem que chegar uma hora mais cedo, e a minha não. Ele tá ainda lá no Rio, já resolvi questões. O aluguel passou na mão de 3, mas entreguei pro senhor que acabou de vir aqui, o outro dono, Inácio, com a mulher dele, pegou as coisas que deixou aqui, e insisti para contar o dinheiro, que, sei lá, passou na mão dos outros, né? E agradeceu, o Tatá me chamou de Júlia, ela não, Júlia, ela é Eliane e ele Inácio, né? E o outro só vem quinta-feira, tem um casal de amigos deles aí que ainda não vim, já fiz tudo que tinha que fazer aqui, tinha uns trem espalhados ali, água escorrendo ali dentro, que acho que a água, a planta vai ali pro meio. Sei que eu queira resolver isso, aquilo ali e tal, tudo tem que ficar e dormir, e amanhã eu vou para casa dormir e descansar.
né? 2 semanas que eu também tenho que dar, não dá tantos picos, não vou tirar as asas de que eu vou quarta-feira e sábado, entendeu? Principalmente com situações irregulares e que se não fosse com a personal, o que são professores não estarem entre o arrasto de carga de professores ou de qualquer outras pessoas que trazem responsabilidade, com o personal não fazia, ao troco de que é que leva a fazer, né? Qual a parte boa, o que é que fica por trás, e quando você escreve, deixa registros sobre a ética, sobre a sua humanização tal, que hora isso vira vantagem para quem começa, para quem dizer que não é algo que te impõe que seja, né, desraciado, falseado, dizer que é etiquetado, porque você quer ter a humanização e justificar o limite do outro que você vê, ou ele faria sozinho, é quem justifica o multidisciplinar de tantos trabalhos, que é elogiar e não elogiar, quando de fato ninguém fez isso por mim e eu não tinha habilidades esportivas, não ia para piscina, não sei nadar, né? Aconteceu fazer musculação, tentar alguma coisinha ou outra que quando tinha salto, altura, coisa de machucar, não fazia sentido aquilo para mim, né? Então, entre os lugares que a gente parou, algumas coisas que ficaram aqui para a gente registrar, músicas que se abriram temas, mudar um mix, pegar um mais antigo, trazer uma coisa, ver se hoje eu consigo escrever as músicas, decorar uma música, a última música e fazer e deixar ali, quer ter outra na cabeça, achei a música que eu queria, nem imaginava que era da Lady Gaga, aquela montagem maravilhosa que eles fazem daquela música, né? Que é uma montagenzinha agradável, vou colocar aquela misturada com umas antigas, fazer um mix dos antigos ali, o que está selecionado aí, penso muita coisa e como frequências vêm e vão. Mas deixa eu responder aqui primeiro. 1763. Luiz Inácio Franzotti, estava aqui, a moça. Boa tarde, poderia me passar informações sobre os valores de acomodação? Boa tarde, você queria saber para essa semana? Conhece o hotel? É para casal? Então já está tudo fechado, que lá não abriu. Os meses estão sujos, alguém comeu, largou sujo, mas talvez alguém entrou para comer no horário. O vento ali, vento faz um monte de coisa. A da cozinha falou que tem que conversar com ele, tá puta da vida, porque eles falaram que queria usar serviço de lavanderia. A outra que foi pros quartos falou que não iria lavar nem aqui em cima. É serviço que comércio, não sei o que elas resolveram com o hóspede, porque não pode dizer que não, tem isso aqui dizendo que sim. Diz que não tem onde ter mais roupa na lavanderia, ou seja, com poucos empregados, elas mexem na cozinha, nos quartos, e ainda tem mais desculpa para ganhar mais, para reclamar, para largar outras coisas que desembocam nas minhas costas. Cada virou e falou que é que senta do seu lado, não tira nem o rabo daí, não pode tirar o rabo para nada. E sempre fica um sistema de ameaça que eu tenho que fazer. Só que hoje eu acordei esvaziando minha garrafinha, aproveitando, aguando todas as plantas internas, até porque choveu, né? Então, né, mas... E aí volta aquelas questões, né? 1 hora a mais, mesmo que 1 hora sem assado, né? Meu pão tá pago, eu penso. Vontade de comer alguma coisa diferente, deu muita fome, temperinho, salgado, e, né, acordei mais magra mesmo assim, mas mesmo assim ainda não queria fazer isso, mas decidi que ia fazer. Se acontecer alguma coisa entre só comprar leite, que vai dar vontade da vitamina C, eu quebro até que ponto esse queijo tem que segurar para dar na outra semana, e na outra semana se bobear não vai ter lá, vai ter mais caro ainda. Comprei logo a ver questão de leite e o shake, se suportar isso daí até receber. Isso é frustrante para mim, lógico que é. Mas são verdades e verdades calculadas para não ter erro. Como vira o tempo todo ter que instrumentar tudo, corrupção da falta de estabilidade sobre tamanha desigualdade e porcosidade, de sempre esperar que alguém arranca por cima, arranca por baixo, ou sempre fazendo, né? Você não bota, não larga a colher, larga copo, não bota esse negócio para carregar, deixa na bateria toda fraca, não bota negócio de cartão, é um negócio tenebroso. Tenebroso mesmo. Limpam a bunda, não tiram papel, não recebem para isso. Doze, 13, 14 de dezembro. Casal, R$ 400, né? Entra 12, 13, 14, né? Então 2 diárias. Isso inclui café da manhã, né? A gente tem estacionamento aqui, tem sauna, oferece também, tem piscina, não é aquecida.
E a gente tem os quartos com garagem com varanda, cama de casal padrão, cama extra adicional se for preciso, né? Se trouxer cachorro pequeno, geralmente a gente aceita um por quarto e a taxa fixa de R$ 200, né? Os quartos com TV, frigobar, ar-condicionado, tudo certinho. Entre toda a peleja, né? Tem hora que eu nunca acerto isso tudo certinho, chuveiro quente, eu tenho que falar TV de LED no momento, o que é isso. Você coloca isso, mano, não tem nada e bota ainda foto de umas TVs antigas. E o que é a soberba de tanta coisa, o LED, se é assim que fala, tem hora que eu... Né? Tem isso, né? O que são minuciosidades que você deixa de fazer e você avalia todos os bens e serviços e todas as coisas com uma fidedignidade enorme, isso se torna abstrato, irrelevante. Né? Quem justifica a imagem, morre mesmo, fica velho mesmo, acidenta-se o tempo todo por opção de estar chutando, de estar estuprando, é a prioridade, não é de estar trabalhando. Até que ponto joga para a calçada, para grupo de risco, para a rua, é algo muito tenebroso, que além deles não terem resoluções para evitar algumas coisas e ter compromisso com o mercado de trabalho, a medicina do trabalho, se é para aí você vê quantos estão envolvidos, quando às vezes está até saindo, aí pega a volta para criar sistema de indenização e ganhar méritos em cima, como eles têm influências, como, né, que acidentou, matou, não sei aonde, não sei o que, lá e tal, quando pensei em sair, aí veio, voltou para a empresa, resolver, que são câmbios terceirizados, que você não pode imaginar o que virou, né? Serviços de inteligência totais. A quem justifica anti-inteligência, rebote de não sei o que, contra-inteligência. Sempre contra-inteligência, independente de onde, né? O que vira fidelizar alguma coisa em presente corrente, né? Ah, mas não gastei isso e aquilo. A quem atribui-se em jogar a miséria e a doença total, fingir que não acontece, ou aceitar condições, né, que geram ordem, devoção, que seria anti-miséria, e não resolve e vê que as coisas são completamente diferentes para os grupos e as classes, as desclasses totais a quem traduz aqui. Então né, o gás ainda não acabou, ainda que eu não usei quase nada, não acabou, na hora que acabar vai acabar, coloco, né, tô com a blusinha ali por baixo, tô com a calça branca com cinza e essa blusinha por baixo, tá meio friozinho, tem minha blusa de frio ali, a outra blusinha para dormir, lavando a cabeça todo dia, não tá com alergia, né? Dia 5 provavelmente, se eu já tiver recebido e ela tiver a data, eu já vou para começar o clareamento, ou dia 12, eu coloquei uma margem assim, passagem, né, essas coisas, né? A gente tem que colocar as coisas todas exigem mensurabilidade. Vamos às questões, né? Questões atípicas acontecidas dentro da academia. Ela falou que agora que ela vai ter resultado, que eu fiz a avaliação dela, porque ela está começando com a caneta, então vai emagrecer muito. Então, o que são condições localizadas? O que eles entendem como, né? Bombas locais, administração local, estado corrente como pré-treino, não necessariamente. Pedaço, qual parte, tira qual pedaço, um corpo escangalhado, uma cintura sem as costelas, situações variadas sobre intervenções cirúrgicas que, né, ainda que minha aluna já toma injeção e tudo, fala que não tem bunda de silicone, eu não sei qual é o procedimento perante a injeção, né, e ainda, né, uma coisa enorme, o que vira qual, entre qual que passou ali, que tem um panorama disso, aquilo. Hoje eu vi, não, a amostra hoje, eu sei que aí coloca essa questão, o que são as questões, misturam com questões, tentam, né, mentem, né, você joga, abre leque de coisas, vê coisas, né, né, a quem vira ganhar uma turgência com o bunda logo, né, tal do subir e descer de peso, o produto final inicial sobre toda essa tragédia, né. É a quem justifique, né, causa e efeito de distribuir, datar carboidrato, lipídio, proteína, integral, diet light, sobre parasitário mesmo, como é que doença já não matou todo mundo. Dependente dos coquetéis que falcatruam, né, o que vira tráfico variado, de tirar do outro, porque a quem pode pagar quando tem condições degenerativas, as deep webs não necessariamente, né,
que são os... isso é livre, né? Independente de vilipêndio. Nossa, que bizarro. Né? Qual que vai meter na verdinha, apodrecendo, saindo o bicho que fala rasgado com todo mundo? E qual horário, qual vira chantagem de quê? Porque não meteu naquele dia junto com o outro. Homens e mulheres muito avançados, muito invasivos, muito morfineiros. É grave a situação. De onde achar o valor, o câmbio de cada hemorroida ao fundo, a quem se decifre caso sobre hemorroidas, e entre a buceta feminina, o pau masculino, a cabeça, quem justifique, né? Tem tudo muito tenebroso, porque ainda é um foco que virou aquilo ali como fator de guerra e estupro total e o prazer que não pode parar, ou seja, tem que ter guerra em tudo. Então, questões que alarmam, né? O marido da outra lá de casa lá, né? Tava lá na esteira aí, né? Falei com mais dois do lado, que era aluno do Marcos, aí perguntou alguma coisa, que o cara do Tutibone tinha morrido, né? Que é o tal do César, que é cunhado deles, né? E que o outro empregado já ligou, não estava aqui, como é que tá, quantos tem no hotel, o tal do por fora, o tal com não sei o quê. Nossa, agora vai ser um problema de herança que fica em cima não só do problema com a herança dele, como dos outros, e vivendo de mendigo. Solteiro, não quis casar, não queria os por fora, não tá bebendo, não era problema da bebida, mas não ficou por causa da bebida, dos segredos, dos trânsitos e o que acham, como que eles pensam, o que é caso. Fazem dentro, fazem fora, fazem as suas costas, fazem a sua cara, não dão conta dos próprios bens que roubam e ficam no nome, dão conta de receber benefícios do Estado, do governo, de tudo quanto é lugar. Tudo fazem como condição de degenerar, acidentar, o preço mais caro, entendeu? Comer até onde não sei o que lá, deixar para fazer isso no trabalho, roubar e infidelizar de todas as formas e com os piores dos segredos, né? Qual que é o velhinho pedófilo, estuprador, que já fez tal lugar, foragido de toda forma de golpe. Não existe uma consultazinha. E a quem atribui vantagem total sobre ter o humano, independente de a quem decifra o bicho, como morte e vida, e o tráfico que virou caríssimo. A fachada de cuidadores de animais. E os tráficos tenebrosos através de tudo isso, como de qualquer lugar que você menos imagina. Tem testes, não é só da moedinha. Ladrões sobre ladrões, entre infinitos testes. Até a hora que você é obrigado a humilhar e querer justificar onde que você botou a moedinha, você vê que é muito tenebroso. Muito vergonhoso. Boa tarde, tudo bem. Tem os testes para saber se está com o telefone, se não está, qual que fica em casa, como que é utilizado o rastreio de tudo isso. Aí o bocão, que sempre fica atrás da mulher dos outros, os swingueiros totais de copos, escândalos do passado, os que vêm de fora, qual que não vem de fora, os de dentro, que a culpa não é de dentro, e os que vêm de fora e que ganham absurdos e que não gostam e não queriam estar, ou tem as situações paralelas multimilionárias. Aí gritou na maior altura, ainda bem que aquele desgraçado morreu. O controle que ele tem, né? O que é achar que tinha que sugar o meu trabalho de graça, ficar carregando eles para baixo, para cima de graça, o controle de monitoramento que eles têm dentro da cidade vindo do Rio de Janeiro, e que eu e os meus amigos lá, além de apanhar ou ser humilhado, entendeu? Tem que liga de qualquer lugar para falar, você vai pagar, você me roubou, por que rouba? Sistemas de exatidão são assim, o problema é que é na mão dos corruptos e corruptos sobre corruptos, e aqueles que entre queimas de arquivo também querem estar no mesmo lugar, né? Mas a alarma que eu falei, é o mesmo sistema de câmeras que eu trabalho, eu durmo embaixo disso daí, eles dizem que sabem tudo, toda fração de segundo, e avaliam e ficam em outros lugares, aí a menina falou, foi enterro, mas a da cozinha, apontada, né? Tal, ela acompanha onde eles vão. Nossa, saiu à noite com a dona patroa, ela vivia falando, ela não manda porra nenhuma, que eu não entendia, tamanho humilhação, se controla tudo, escuta tudo, porque é acatado pela patroa, mas não, mas é uma, tipo, fodida, não tem ensino superior, tal. Então existe, né, cada um catalogar um podre, deixar e não se importam entre a quem traduz o swing total. E os interesses que vão virando aquisições, qual que casa o primeiro, qual que amarra em qual lugar, as virtualidades livres e o controle perante tudo isso, dizendo que tava bebendo pra caramba ainda que foi pro enterro, ou tem a teoria da fossa para beber mais, né? Estou precisando de um lugar para ficar do dia 31/10, entrada e saída dia 3/11, parte da manhã, chegaria sexta-feira de manhã e sai segunda de manhã. Casal, preço individual,
é o mesmo, tá? A gente está nesse final de mês aqui com o valor de R$ 350. Conhece o hotel, aqui inclui café da manhã, a gente tem estacionamento, sauna, piscina, e quarto tem varanda, cama casal padrão, cama extra adicional conforme a necessidade, frigobar, TV, né, suíte, chuveiro quente, tudo certinho e ar-condicionado, né, café da manhã de 7h30 às 10h, está incluído, considerado o melhor café da manhã daqui, né, é bem proteico, é bem variado, mesmo na baixa temporada. Então, né, a gente chega em casa, olha o que falta, se o vento já entrou por baixo, se alguma coisa está com cara de mais sujo, mais podre, o que vai comprar, o que não vai comprar. Ter pintado a sobrancelha fez a diferença, não pintei agora, escovei o dente, botei o queijo ali. Hoje a outra deve aparecer aqui, vai sentar o rabo ali mais pouquinho, mais um pouquinho. Se souber que não tá aqui, aí que fica mesmo. Melhor que não fique, me atrapalhando fazer as coisas, isso, aquilo. A canetinha, né, que diz que tem um jogo de dar canetinha quando quer encostar. A outra falou, até que ponto a outra já ganhou, tem que situações. Aí falou que vigiou, papai me ligou, ó, fica aí, hoje vai pra aí. Falei, a mulher que te procurou, da casa de aluguel, isso, aquilo, tal. Aí amanhã tem que escrever aqui que tem que chegar 1 hora mais cedo, senão a dona patroa empregada, né, esculacha até não querer mais. Então, Aí ele gritou, essa porra já tinha que ter morrido há muito tempo. Eu falei, pois é, né? Ele faz parte, ele no elíptico. Essa merda toda suja aqui, minha série falando com mais velhos entraram e saíram, fizeram um pouquinho na esteira, não sai, sempre fica vendo eles todos malhando, não querendo olhar na cara deles, não podem repetir nenhum ensinar, até porque também não querem aprender, querem ser alisados. O que vira sapientalidade? A musculação traz muitas coisas, né? Aqui que fica mais um pouquinho, joga ali para casa, não tem paciência, não faz sentido toda hora você ter que conversar e dar juízo de valor que eles não têm onde ter câmbio maior. É um país de favela, é um país disso, aquilo, eles têm muito câmbio para dizer o que é que no mínimo você não ser fardo para outra pessoa. E ter responsabilidade até para se justificar, se defender de filhos, fazer com que eles vão embora e ficar apaixonado para vir uma vez ou outra, pegar a herança caso não consigam levar, porque as guerras são absurdas. Pais não querem deixar para filhos, filhos não querem deixar para pais, muitos matam a troco de muita chantagem de pai e filho e relacionamentos não pensados que pagam coisas totalmente fora de planejamento e uns pagam fica até a hora de esperar o outro pagar para chifrar, ganhar benefícios sobre pensões, sobre isso e aquilo, eles têm sempre outros amantes, aí quem ficou alguma coisa para pagar vai lá e mata, e não é justificativo, sempre usam que também não precisam de ter responsabilidade alguma porque tem que pagar. É uma merda gigantesca, não tem esse negócio de uma briguinha, uma doencinha variada, não tem. Todos têm conhecimento de tudo, entra e volta, começar de novo. Aí quando eles querem começar, quando você não quer mais, é algo muito engraçado, porque não tem aonde mais ser, né? Enfim, fiz, né? Aí fiz a avaliação. O que é uma avaliação de fita? O que é uma avaliação? Análises clínicas, usar dipômetro, né? Ainda que você vê variação osteoesquelética, né? Justificar o mesmo peso, turgência, fez diferença, é um jogo de chantagem para nunca pagar. E a maioria deles nem atribui essas relações, é bomba o tempo todo, remédio variado, eles querem curtir ao máximo. Quanto pior, né? Mais doentes, mais você vê que eles têm hábitos estupradores sobre as rotinas totais, cheios de empregado, fazem empregados todo o tempo, todos têm que botar o cu deles no lugar o tempo todo, pegar a buceta e o pau que raspam e largam pro outro, não é limpar uma casa, tem que arrumar todos os guarda-roupas, tem que fazer isso, tudo aquilo, e os outros colocam outros para fazer em casa, tá fugindo de sexo 24 horas, de roubar de algum lugar isso, aquilo, fazem as mesmas coisas, reproduzem as mesmas coisas. Não, R$ 350 é diária. No seu caso é o quê? Entrada na sexta, fica sábado, domingo e segunda, né? 1.050, né? 700, 800, 900, 1.050. 50% na reserva, esse é o valor de Pix, ou dinheiro, né? Cartão seria 380 e 50% é pago aqui no check-in, na hora que você preenche seus dados, né? É esse o valor.
isso aqui geralmente sem foto, é a mando de todos da cidade, mesmo que são parentes, existe um protecionismo e um câmbio sobre farturas, empregados sem carteira, benefícios de coisas de status que venham de fora, bebida, droga, todos eles sabem escândalos variados, inclusive não abrirem mão de herança, sobre fachadas de vingança variada, quando não querem foder com aquilo, com outro, ou foder com sexo livre virtual e com eles mesmos. Então tem um fachadismo enorme, mas são o tempo todo um trepando no cu do outro, mandando outras pessoas ligarem, criam sistemas de enquadrilhamento entre juros variados, pagam propina de tudo quanto é maneira para poder usufruir toda forma de informação, famílias que não são famílias, mas que têm status e aquisições altíssimas, que fica muito fácil para eles se tornarem leves, mostrar que não precisam de ninguém, né? O que vira quem declarar, dizer que encontrou amor, são os homossexuais declarados superiores aos héteros, as práticas totais, e o que vira, quanto mais proibido e escancarado, fica mais dinheiro no bolso deles. Aí aparentemente alguns são bonzinhos, né? Que você vai ficando e vai vendo tudo muito, e é imposto a ter que acatar ou entrar num pacote, ou cadê a sua família? Né? A prioridade é resolver e começar de dentro de casa. Então o que vira esse Deus unilateral, indireto, que não resolveu, que é mal, né? E entre o que é, né, datação, veracidade material leve, aqui em que ponta a abstratualidade percebida como materializada, ao joguete dos que cagam revelação o tempo todo. Deus acabou de falar para você, para mim realmente é assim, né? É assim entre relatividades, dilatações, prática comum, que não entra como fator da revelação tal, que fica totalmente protecionizado, mas é algo muito avançado, muito estruturado, né? Tem autista, paranormal, o que é paranormal, né? Bipolar, não. Mulher falando hoje, nossa, sua voz é tão calma, é tão satisfatório ouvir, agrada os ouvidos, a sua explicação, a menina, mulher do lado falando, e ela, meu marido, a outra, isso aqui é personal, mas olha, só de ver você passando e copiar um pedacinho, não tem o feeling, ou tipo, dorme com ela, né? No mínimo, o que são os opostos semelhantes, né? Eles preferem dormir comigo, todos eles. Isso aí é fato, quem justifica e não conseguir tem que falar mal, né? E eu entendo o que é não encontra mulher, e entender o que fizeram homens. Eu fiz homem depois de todos os homens, reis, né? Tem que ser isso, que tem que apontar, vai sobrar o quê? Mas infelizmente eu não tenho como comer o cu masculino e achar o fundo, como muitas mulheres têm feito, entendeu? O que virou um toque, fazer parte do corpo, proctologia de aparelho e não aparelho, sabe? Faz parte, isso, aquilo é muito tenebroso. Porque o saneamento de quem gosta de merda e de quem não gosta, a merda fede de toda forma e a coisa é muito tenebrosa. Então quer dizer, o que é, né? Num dado momento você não tá fudendo, você não tem alguém na sua casa, você não deu a bunda, quantas vezes dá a bunda na semana? Começa por aí, não tem como começar de outra forma. Os protocolos camuflados, os segredinhos variados, que teoria de que os segredos não podem ser mexidos, que é uma frustração, precisam de fazer hipnose, alguém conhecer o inconsciente, me poupem, né? Até Freud já explicou, e não está com paciência com nada disso mais, e nunca teve, até tentou entender a quantidade tenebrosa do que o humano é, e quando você mexer com situações medicinais, psiquéticas, ter assistido religião e entre fardos do que é ser homem e querer ter família e entender todas as verdades, né? E ser pago de sujo, de moral, ainda que há quem aponte aqui, eu não preciso de ler, eu não conheço esse Freud, conheço o Freud é o mais ortodoxo e mais avançado, o que é conveniente as pessoas conhecerem, né? De corpo e alma, fica de fato muito bem agregado para mim, algo mesmo maravilhoso sobre alguns, e o que é um priorado perante a sua relação fibro-raciástica, né? Porque querendo ou não, os que estão próximos se tornaram como pilares ou escolhidos e satirizados, né? O que tem em comum e em proximidade entre o que virou imperativo de globo, não necessariamente. Mas vale dizer que entre o que era, né? Esquerda, ficar uma fita, fiz ali a somativa para a pessoa, foram incongruências iniciadas, múltiplos de frequência, não necessariamente, que quer ver outro parecido, não resolve. Meu fator estereótipo fenogenotipológico semipresencial, que acate isso sob um protocolo, isso não tem função, é um estado presencial. E o que é você colocar pessoas aparentemente simétricas,
percentual de gordura alto, mas, né, proporções que o que é gordo na cintura fica fino perante o quadril, bunda, perna, todo o histórico do que já fizeram, e o que vira a interpretação de doenças passadas, de doenças psicossomáticas, de jogatina total, e que não abrem mão de tudo que é acrobático. A boa vida é quem domina as acrobacias, está entre as instituições, usufrui dela, senão o casamento não repete, nem você usando os 3 buracos 24 horas, a quem decifre, quando o sangue sai as coisas tenebrosas que você escuta, entre o corpo masculino e feminino, TPC, TPM, de homem, de mulher, de bi, onde o sangue sai, aonde enfia, é muito... Então, quer dizer, fiz um panorama, fiz elogios sobre a medição, onde estão as assimetrias. Assimetrias têm relações, às vezes, gestacionais. O que é a responsabilidade de dar aula e tirar o corpo fora? Não ser a médica, não ter enfiado a faca. O que é impulsionado, o que é que eles fizeram de fato quando colocam análises clínicas, é o químico, é o físico, é o matemático. Qual é o produto entre bicho aqui em gente, vindo do espaço, mandado para o espaço, né? O que vira a avaliação da amostra assintomática, olhando do corpo para fora, do corpo para dentro, quem justifique protagonizar sucesso e apontamento que mesmo justifique a temporalidade, quem envolvido que receitua a verdade angular e pró-angular das coisas, perante a vertico-horizontalidade protocolar que justifique o seu padrão anatomizado, inclusive a sustentabilidade de não descapitalizar, o que virou elementares, né, que deselementam, ou o que virou desbravar o criacionismo parasitológico, a quem apontar simbiose ou questões tais, né? Então, o que é você olhar algumas assimetrias que elas mudam a rotação da cruz de tantos, né? O que vira entre decifrar o quadril, alta coxa, meia coxa, panturrilha descompensar, os arranques totais da coisa, né? Ombros, o que vira medida de fita, e medida de fita traz uma percepção muito grande, muito grande. Retenções, condições variadas, que mesmo entre drogas totais tem, por que a mensuração traz alguma variação e não necessariamente, né? Em três meses, ou um protocolo primeiro, a maioria de todos que são profissionais, ou tem uma mudança enorme imposta para criança, para velho, qualquer um, sua academia não fez diferença. Me dá o meu dinheiro de volta quem decifra, quem pagou e quem impõe o quê, que quando impõe já não querem estar juntos, e isso é busca de putaria total e de toda coisa, para inclusive eles voltarem no passado e fuder com toda qual é a vingança de qual, é algo muito tenebroso. Tenebroso, assustador. E eu domino velocidades materializadas, as coisas são materializadas e apresentam escalaridades, né, subatômicas, internas, externas, ou aqui a ponte altura, grandeza e desgrandeza proporcional. Então, o que é ver um percentual de gordura? Empilhar aquilo ali com pele ou não com pele, tá solto ou não tá solto, tá retenso. O peso, a quem justifique retenção, né? Aqueles que tem que beber água até explodir, os que não podem comer o sal, né? Eu tive um momento, que hora que eu bebo água? Que hora que eu sou aeróbia, anaeróbia? O sal não faz diferença para mim, olha ainda a minha pressão. Então, eu tive situações bem minuciosas, o que é você ter uma balança, o que é você ter uma fita, o que é avaliar a roupa, nem acabou de pagar no outro mês, não cabe numa calça jeans stretch, ou não vê a sensação entre barriga, bunda e perna, né? E a maioria, a bunda fica, é uma coisa engraçada, né? Eu ainda tô com 105, acho, eu passei assim com roupa, tava o que, 117, 115, né? O que é essas relações, e desacatar suas próprias relações, manejar a carga de todos, que eles são profissionais da massa mais pesada, do peso mais pesado. Físico responde, técnicos agradecem, religiosos, ateístas, né? A quem justifique seu destempo ao tempo deles para compensar a espiritualidade correntista quando não tem o que fazer dentro das suas casas, ou mais fuder, entre fuder sozinho, fuder para mais fuder grupal, a quem decifra a cor da coisa, o bicho, os platos, é tenebroso. Então, nós temos alguns imperativos, inclusive, globais, né? Paradigma e paradoxo de alemão, a judeu refugiado, protestante, o que é a quem aponta Estados Unidos? Produção, se não fosse a terra fértil, se não fosse quando você olha cultura, música, independente de escândalos, quem compra vende, DIP, entra aqui em América Latina, desacate não desacate, a Brasil não é Brasil, a droga que sobe e que desce, se tem a droga, a quem aponta o que é droga, né?
paradigmas de ditadores ou das regras totais e não aqui em democracia, quem é constituinte, o golpe de qual, que não tem mais aonde empilhar, como que fazem, né? Entre os escândalos da infidelidade total, a guerra das ameaças, é quem acate se não é esse ou aquele, fica aquela puta com aquele viado, é o perfil, né? E entre os escândalos historicizados ou toda coisa que se olha, quando você tem tempo para ler aqueles que ainda tem os escândalos dos escândalos, né? Que teria contado, que ficou de contar, que ia lançar o livro, qual viado não sei o que, jogatinho. Então a gente tem um contexto, né? Entre quem puxa as carruagens do Reino Unido, quem decifra o que é Reino Unido, quem decifra o que é comunismo, capitalismo, de muro, não muro, alemão entre quem fascismo, judeu, a quem justifique todos que ficam na aba por vezes, foda-se política, entre litorais extraordinários, com águas transparentes, cientificações pelado, alturas, profundidades, esportes variados, que aparentemente nem participam de tudo isso, a bomba nuclear vem, a barata vai embora e eles ficam com as hemoceles transparentes, a quem decifre cada um ou qualquer coisa assim, né? Entre Kama Sutra, não Kama Sutra, robótica, boneca nipônica, peru pequeno a quem pedofilia de não pedofilia, ainda estupradores, e por que não todo mundo pode, né? Ainda estupro, ainda tem dinheiro para pagar para sair sozinha, espécie de acompanhado programa, mulheres podem pagar programa no Japão, é isso que eu vi? Ou para andar junto? A quem justifique coreanos, a quem justifique orientais, as incongruências de caso, regras, de não regras, liberdades descabidas e mercadorização justificável, câmbios muito incompatíveis e entre a liberdade do câmbio incompatível para fazer a mesma coisa, que são agudos e crônicos, sobre os achados reis totais, infidelidade total, putaria total, ativos totais, que sobraram academias infinitamente milionárias, e isso entre os nobres. E os joguetes de grandezas e instrumentalidade de alturas e profundidades aterrizadas. Eletricidade não necessariamente, a quem justifica igreja, correntismo corporal, de golpe de igreja, a quem as físicos totais, academia da letrinha do Voynich, de nem Voynich, do Babel, blá, 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 Bíblia, de não Bíblia, mas assim fica percebido, né? Que são parábolas de fato, assim, perguntando. A quem tem tempo para apócrifo e referente, caso mais fizesse, porque, né? O que é a heterotrofia do atrito? Fuderem com todo mundo e parar para fuder e estarem sempre preparados a repetir minuciosamente quando é ser maldoso em violar, subatomizar cada vez mais condições absurdamente inafiançáveis, né? Medicinas espaciais medicináveis, né? Igrejas, marcas e produtos absurdamente caros, todos, né? E o que são, né? A quem justifique, é o direito dele, é o momento da obra, do templo, a chamada do templo. Se tem ouro, se manda ouro, vem chuva cósmica, tem que ir para algum lugar, tem que estar em algum lugar, ou um compensa o outro e todo mundo goza legal. Desigualdade, né? E a quem atribuir ou a fachada, e não fui a boa personal, ou você teria sido melhor personal do que não era profissão, não precisava da profissão, tira só para tirar onda, até porque hino no hino, e o privado ganha vantagem. Os que trabalham na pública botam seus filhos na privada, são tão parasitas que no final das contas os filhos dele não passam em lugar nenhum, quem justifica o que eles defendem intelectualmente. São patriotas, mas o senhor está fazendo lá, fazendo o quê? Tá na academia fazendo o quê? Tá fazendo, na cabeça criou-se uma teoria diferente, mas come, caga e trepa do mesmo jeito e usa bomba e bombas nucleares cada vez mais avançadas. Qual é o mais medroso? Qual é o mais fantasioso? Entre você dizer aquilo que não atende entre anjos e demônios, a quem santos, achados santos, o golpe do santo ou anti-santo, aterrizado, a quem isolar e ao prazer que se bem etiquete, porque num dado momento é carnaval todo dia você passar vestido de papa. E a quem justifique que os outros não vão atrás, exatamente que tenha um que venda uma neurose, ou assim aponta em qualquer coisa, uma pulsão demente, o que de fato fica convincente e não convincente entre apóstolos visualizados e não visualizados, com questão de morte, né? Causa e efeito de doenças genitais, que é o que conta, né? Quem que vai buscar o swing através de quê? Quando é que você acha que não buscam fingidamente outras partes do corpo? O feinho pelado, naturalizado, filho bom educado é aquele que vê a nudez de todos eles, né? O que é, em que momento se faz em família direta, que tem que entender, cuidar do outro pelado, as proporções que não comem, ou que comem entre eles de várias maneiras, que virar esse era louco para uma mulher ou perder uma mulher de cabelo grande, mas a filha tem ainda que não coma.
né? A quem justifique entre isolados, pagando tudo sozinho, justificar entrar no meio de quadrilhas, academizar a vizinha, mas né, é bom estimular a ciência, opa, mas se é comunista, mas se é capitalista, da parte de quem? Mão de obra barata para quem? Quem vira, né, o pico total que subsidia toda essa merda. Caso, né, quando condições de entrar no joguete de fazer filho, o que vira perpetuação, qual que vem que não cabe e alguém tem que pagar. Já que nem Deus, a rua do imundo, já queimaram totalmente, é quem justifique. E vai atravessar e vai aquela doutrina que não deu certo lá vai ser no outro lugar, quem justifique doutrina. Quando isso vira minuciosidade diária entre tudo quanto é coisa que não tem consideração alguma, né? Medir, não faz a menor diferença. Aliás, cada um carregar a sua carga, em que momento essa simbiose vira, né? Tirar alguns atacados a quem varejo, né? O que vira aliciação direta e indireta quando nenhum panorama corporal. Então, o que a droga pela droga é uma merda. O que virou camuflados esteroides, desde que seja esteroides como droga na academia, quem justifique decifrar. Pró-vocacionados e livres vocacionados, caso igrejas, a quem decifre não estivesse envolvido em tudo isso e totalmente negligente como inafiançáveis. As práticas e os cumulativismos de bens e produtos de ouro são sempre aceitos e vendidos por um presentinho, né? Então, quer dizer, não são daqui, né? A Elvira são do Deus elementar total, vem aqui também para ter, ou isso daí não tem valor, mas entre sair do integral, a quem polir, justificar o integral não porcoso, não cuidado, com bons agrotóxicos, né? Com bons parasitas simbióticos que no meio do caminho morrem e refecundam, chegar de forma direta e indireta. Quem aquela teoria botou físico para entre 110 e 220 tomar o choque para você? Fica assim parecendo, né? A quem justifique a blindagem descabida para relativizar cegueiras, empacotar em trânsitos não vistos ou assim sobra, a quem o joguete do ateu e do religioso, quando dizer essa revelação ou isso aqui não funciona vender. Quem é que compra e quem vende, o comer e cagar virou um sacrifício, já que precisam ser tocantes, comerem e cagar ou não necessariamente essa porra, né? Então, questões, você faz uma conversa toda, avalia ser melhor presencial, mas ao custo-benefício perdeu, não necessariamente perdeu, então deve ter perdido. Mas quem faz a avaliação minuciosa não é você, é o outro leigo ou leigo, aquele que tem que ter o olhar que ele nem sabe nada que acontece na sala de musculação, entre vender outras coisas, entre praticar outras coisas, se fuder lá dentro, não entender protocolo algum. O que vira mais forçar? Entre do chão não passa, em que momento o cu propulsivo, a quem justifique teoria de corda ou deslizamento assimétrico, que num dado momento a angularidade é solta, é intersticial, vira pressão, vira qualquer descabimento que entre não tá facilitado entre quadrado a quem vira pirâmide ou conseguir botar uma roda que decifre o fundo do rabo, né? Entre deslizamentos assimétricos a quem justifique correntismo, espiritualidade, elementaridade igual, uniforme, cega, externa, ser escravizada a trabalhar para formatar a morte e vida de outro, né? Tem essa questão. Então, né, o que vira ser físico, astrofísico, quando não químico, quando não matemático, eu conceituei tudo muito detalhadamente, entre dilatações e não necessariamente, desempregada, empregada, na prática, atleticível, a quem justifique comparar e apontar. Mas cadê seu corpo? Tá tudo aqui, do mesmo jeito, mas morre, não sei, envelhece, porra, o golpe é meio baixo, né? Mas o que é padrão de não envelhecer? Vocês não têm cultura alguma, né? O que é o joguete da África, quando tem árabe, quando tem de todos os lugares alavancando causa e efeito, enquanto o branco não entra, nunca deixou de sair, qual que depura qual, né? O joguete do Oriente Médio, o joguete a quem decifre, né? Que entre a brincadeira tal aí, tinha indianos, tinha, né? O que é decifrar, olhar com outro olho, redes sociais e aqueles que estão de sexo virtual em tudo quanto é lugar, inclusive porque isso implica putaria homossexual, né? O que vem a desacatar causa e efeito do um observável que se permitiu passivo observar e deduzir ou entrar num pacote atrital que fingem que aparentemente, né, quererem camuflar e dizer que dentro, mesmo que a sua cara escancare, até que você diga não, eu tenho outro testemunho que fudeu o cu do outro com você, deu a bunda junto, a quem justifique. Ficar qual passivo e ativo em grupos que, a bruto modo, ou é homem ou é mulher, né?
Então, questões aí, ele gritou na maior altura, falando lá, já devia ter morrido há muito tempo, isso mesmo, papapá, voltando à situação ali, né, que alarma as situações do Rio de Janeiro aqui dentro desse bairrozinho, entre os vistos e as idas e vindas e as coisas, é mesmo também algo muito grave. A quem apontar países industrializados, não necessariamente aqueles que não saem da miséria, a prostituição e o litoral, a quem justifique fundo de roça, meio de roça, fronteira do cu total, a quem justifique decifrar cada demônio, né? E o que de fato vira litoral porque tem mar, né? Porque se for isso, como que você decifra, né? Vira roça ou vira lugar desenvolvido não desenvolvido, né? O negócio, né? Está sobre câmeras e não está sobre câmeras, tem um diferencial muito grande e fica visível que todos eles têm uma liberdade enorme para explorarem absurdamente e escravizar, não tem preocupação alguma com o que virou causa e efeito de hombridade masculina e feminina, perante o arrasto da barriga, perante a independência do homem, perante se tornar rei, são promíscuos, exploradores, querem que alguém saia, que trepar com todo mundo e que dá a bunda e que fique mais barato para você, não aceitam coisa pouca, não aceita pouca quinquilharia pornográfica, ainda que a quem decifre eles saírem do cu, né? Falar nisso, eu olhando, tomando banho, né? Os caroços embaixo da bunda, né? Eu perdi a cota do boleto. Existe um monte de caroço que implicava eu estar tomando sol, para não ficar visível pelo menos alguns pelos, né? Hoje, o que seria algumas coisas que aconteceram hoje, que eu não tô afim nem de esticar mais, né? Seria terminar minha vida sozinha, é o mínimo, né? O que sobra, né? Botaria um cabelão quando sinta que se frescou e não tem nada na minha cabeça. Jamais com o rosto que eu estou. Vou passar por clarear novamente. Lembra aquele cabelo loiro que você ficou? Fiquei em alguns momentos aqui de cor loira boa também. 2, 3, jogava o cabelo fora. Ou o que era, né? Os momentos ridicularizados. Deve ser a culpa de sua máquina de bronzeamento artificial. Ainda lembrar disso, né? Queria estar com a minha máquina de bronzeamento artificial. O tempo de ir na praia, fiquei bronzeado o suficiente. Da outra vez, nem tanto, mas suficiente. Até porque a maioria não me preferia de cabelo preto e muito menos preto. Eu era conhecido como moreno. Eu mostrava a marquinha e eu tive algumas roupas com a marquinha extraordinária, né? Furinho aqui de iniciar para descer, aquilo aqui, aquela transparência mostrando as laterais. Lindo, né? Eu teria que estar cuidando de mim. Ter algum prazer que não seja parasitológico, fosse leve, não avaliasse que é mais fácil voltar para casa sozinha, nem que seria parear isso e aquilo, mas o que é parear? Ao padrão comum do que fingem os cozinheiros, tá perto de envenenar no horário certo, porque tem tempo para cozinhar, porque são multidegustadores, né? E não é qualquer comidinha, não. Estão entendendo que não é qualquer comidinha, eu entrei nessa desgraça dessa rotina, que não teve aonde parar e entender como é ter família nessa merda. Não, mas é legal. Minha família foi aquilo, isso, aquilo, enche um pouco o saco também, seria, dei um valor àquilo, mas, né, ou seja, para Deus ou pela causa da recivilização, né, quando num dado momento fala, olha, fez isso, deixa entrar fazer, mas tá um momento não deixa, não, entram para fazer, ou todos defendem uma recivilização, então acatam entrar até que momento, porque, como dizer, fez isso por acidente, fez, mas no fundo era para ele mesmo. Né? Para dizer que você faz, como que a ação de graça não tem essa coisa, né? Dizer que fazemos cobaias ou avisamos o tempo todo que nunca é cobaia, mas tem alguns que são tão absurdamente que você tem que falar que é cobaia e falar para outro que não sabe, falar para aquele que interpaga e compra quando a coisa é pública, ou não estão ali, deixa para a hora que a guerra chegar, não precisam pagar tanto, a soberba do que virou privado total, particular total, a origem das coisas entre temporalidade corrente a quem justificar, né? Vem antes, vem depois, recorre ao que vem antes, tem que prestar conta. A quem acha antes e depois de pandemia comum, parasitologia comum, joguete total, de doido, de aposentado como doido, de doentinho, tudo quanto é coisa. A quem justifique aonde prefere um Stephen Hawking, um aleijado, não necessariamente, mas o que é o modelo padrão, né? No mínimo, se falcatruar, se camuflar, se falsear, se impessoalizar entre uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, que no mínimo se sustente, fala na hora que a morte chamar a depender de alguém, mesmo eles já vão te matar, tentar matar o tempo todo, o que é? Ressurreição e sorrir, esconder em algum lugar, deixar seu golpe deles te tocarem, achar que vão te roubar, estuprar, arranca o cérebro de um, arranca o cérebro do Einstein, que não queria, a mandíbula da Madalena, entre Jesus, né? Aos machos do passado, que fizeram com Maria, que vira devoção conveniente, né? Questões, né? Então nós temos questões, quando revelação ou teoria da coisa que não acontece, o protocolo é só depois.
para ver a transcendência sólida depois se ela acontece ou, né? Show de conversão, transmutação, teletransporte para ressurreição aqui, entendeu? Por trás, insurreição, desnaturalismo, né? Era um desnaturalismo, que naturalismo entenderam? O filho da puta nem sabia falar, nem sabia escrever, são bonzinhos entre pobres, ou assim entenderam a verbo gerandificação. E você quer que é pior, um homem falando ou mulher falando que decide? Ateu vender antirreligião, tem que vender o cu da casa dele, o que ele está buscando, né? Tem algumas grandezas que sai quicando desgraça pra gente justificar, aí cutuca, já que o holocausto, esse matou mais ainda que Stalin ou não Stalin, qual a parasitologia, ou foi avaliado, começou no pontinho daquele, entre a Ken Cruz e o platô da ressurreição, que impessoalizaram como teletransporte, abdução, transmutação, conversão, mais infinitivos, correntes, leves, escalaridade, pró-escalaridade formular, né? Dimensividade sentida, atalho não atritado, qual portal? Né? Falar em hipoteoria é ter prática, é despraxiologizar, instintivar parcialmente, para no meio do caminho, que horas? Que horas quem come para quem virou um fator, né? De dizer que existe uma filiação transferente, que se respeite, ou que, né, vai lá, não estou aqui, fui elevado a Deus, eu daqui nunca saí, e agora é sua vez de ir sozinho, entra lá naquele lugar lá. Mas já entrou, por que não falou? Dizer que filhos são para o mundo, que horas que o nada ou tudo, né? Deixa de ser tudo e desacata sua parcialidade a deixar que seus filhos sejam estuprados. Tem que ter uma resposta, não? Mas eu penso que eu tenho resposta para tudo, mas em momentos tais, eu morri o tempo todo. Eu tive que entender uma singularidade entre milagres que reativam a dinâmica do fundo do nada em desnada atemporal, que te protecioniza, reeternizar infinitivos inéditos entre inatingíveis, multiatingíveis. O que vira? Né? Violável, inviolável num dado momento. Vai lá, dá sua bunda. Vai lá, mata. Ele nasce ali ou se defende, ou não mata. O que vira? Fica pelado? Transar, mas eles não buscam transar como causa e efeito? Assim fez, até Maria teve que transar depois, não necessariamente. Onde está o erro? Esse não atingiu isso, aquilo. Onde está o pecado? E o antipecado? 1763, os incubado, recalcado. Eu queria uma bem mais barata, você conhece essa aqui? Olha, ali no centro tem uma considerada barata, depois do Tutibone ali para baixo, que era antiga pousada Iriri, até desses proprietários daqui. Ele é um senhor, a meu ver, nordestino, que tinha sempre chapéuzinho de nortista, eu não sei se assim eu posso falar, cearense, sei lá, o que é Nordeste, né? Ele teve um restaurante ali no Maringá que foi vendido, aqui, logo tudo aqui perto, mas é ali para baixo. Ele tem restaurante lá, que marmitex com churrasco e tal, e ele tem eu não sei o telefone de lá. Eu tinha que estar com o telefone aqui, uma vez, não sei se ele passou aqui, eu pedi, até porque, né, é arrendado, né, e favorece também a eles, favorece, né, a manutenção do trato com eles também, que favorece aqui. Eu sei te dizer que ali tem, que para baixo diz que tem outro também, das Acácias, eu não sei, eu nunca fui, logo aqui para baixo, logo ali, que é mais em conta. Aí aqui acaba sendo um outro padrão e entra, né, esse valor do café, você ter direito, que isso não é tirado e tal, então é o mínimo que a gente trabalha com esse valor aí. Já chegou até a fazer R$300 individual, mas o preço de individual e casal é o mesmo, entendeu? Teve preço de 330, 350, já é o momento de 350 e daqui pra frente é tudo mais caro mesmo. Eu sou avisada de falar demais e eu não sei falar de menos. Eu acho muito absurdo quando alguém ousa fingir que comigo na academia é uma coisa, na casa é outra, que cu é bunda, que é ouvir conveniência, ou que não acredita e nem me considera quando me viu falando, gritando, porque eu estava desempregada, estava doida, estava isso e aquilo. Não, eu estava reivindicando todas as coisas, inclusive que acontecia aqui, ó, assado.
Sei que todo mundo sabe, mas o tempo passa, né? Como que um doido vai se vender a perder um corpo, isso, aquilo, nunca vai embora. Família não acontece isso, aquilo, fazem o que quiser com você. Não tem padrão de consideração alguma se você não tiver muito na boca do povo e eles estiveram ganhando muito câmbio nas suas costas, né? Então não tem aquela coisa de etiquetar como bom alunado. O que é reprotocolar? A melhor coisa de reprotocolar é literalmente você entender que eles truncam a condição multissideralizante e convocam todos. Todos. Estados frequenciais são muito sistêmicos, literalmente se infringiram um protocolo, foi montado para mim, protocolo priorado para eu fazer reversa, horário, anti-horário. O que é estática, anti-horário? O horário mais chegou no local, se a guerra máxima se matou um, mata todos. Em que momento religião também estava dando dor de cabeça, entre o que sobra alguém apontar, que não depende de ciência. Quando que não é ciência? Quem que tem assim? E quando que é ciência? Quando tem a velocidade angular ou a percepção entre sua memória fotográfica, suas condições sensoriais, para dizer que além da ciência se tornam fundamentalistas e fanáticos. Mas tem muitos que fundamentalismo e fanático, né? A ambição do ativismo da mulher, a ambição do ativismo do macho, alguma política adestrável entre favorecimentos de petróleo, disse aquilo em algum lugar, que se todo mundo ficar juntinho vira religião, dizer que a religião tem esse padrão de causa e efeito, mas gritantes das modernidades e dos lugares antagônicos, a merda é muito fedorenta, né? É tenebrosa, as compensações não tem períneo no meio do caminho que se decifre, né? Então fica bem complicado. Aí se eu fosse parar um monte de coisa, emagrecer tudo, querer estar malhando sozinha, subir a temperatura, para você seria melhor, inclusive 3 vezes, não que é 4 vezes. Deixar passar mais um mês, 2 meses, o que você vai me oferecer? Ah, nesses dias estava comprando isso, que era 50 para pedir, 50 ainda que seja câmbio de juros para os outros, dinheiro na mão, coisa que não deveria ter sido nem cobrado, já deveria ter me agradecido, me dar um golpe no final. Que horas que esses 3 cheques? Esses 3 cheques? Eu emprestei para você para te favorecer, eu te dei o dinheiro na mão. Ai, desculpa, ou seja, né? Não tem como algumas coisas. Você fica na mão dos mais pau de arara, sintomáticos e ganhando volume. E volume, eu dou volume mesmo. E o volume explosivo é aquele que a gente está buscando, não? A quem subsistenciar, né? Porque desacatar e desconsiderar quem são os bichos, se acham humanos. Quando um tá acertando o passo entre ferros, comendo o rabo do outro, ou matando de forma direta, né? E tá a porra do cachorro preto, pequeno, lambendo a buceta da cachorra branca. Atrás dela, ela deita, descansa, não tá sentindo nada. Quando ela vê, dispara um potencial de ação. Ela dá um esculacho até na própria xereca dela, roda no rabo e caga no cachorro inteiro, porque já veio aqui hoje, encheu o saco várias vezes, ela vem procurar e chega a ser engraçado. Ele fiapudo, todo sujo, eu pensei que era a fiapuda ali, não é o machinho. Querer bancar de piruzão na bichinha. Mel tinha pra ele, ainda que eu vi quando eu passei a reparar alguns cachorros em alguns lugares, né? O que foi eles cruzarem e ficar quase 300 meu cachorro em volta, um pendurado numa situação caindo, que não tinha nem como se juntar. O que virou o swing livre de dizer que quando eles estão entre pessoas, proporções são absurdamente descabidas, aquele cara comendo uma mulher pequenininha, mas é mulher. O que vira a quem apontar pedofilia, a quem apontar toda a necessidade das múltiplas penetrações e dizer que todo mundo tem que buscar esse platô religioso, espiritual, de ultrapassar as condições tais. Aí você vê pessoas absurdamente descabidas que muitas vezes buscam porcosidades que elas só são boas porque estão descabidas, mas existe o platô de vender, qual faz tudo o tempo todo, isso é escancarado como condições racistas o tempo todo. O magro no gordo, o preto no branco, muito alto no muito baixo, né? E eles buscam compensações grupais, sem problema algum, só quem é que paga? Na causa e efeito da doencinha, quando sobra a misériazinha na prática, qual que tem que ser modelo padrão, modelo desse padrão, porque tadinho todos eles, né? Olha, ele entregou e foi, muito legal. Entregou e foi, mas tinha sexualidade, tinha, né, pra ser concretizado aquilo, tinha pai, tinha mãe, todo mundo tem pai e tem mãe. Nem que seja alguma coisificação decifrável, assim seria justificar condições de causa e efeito para o não matarás, no mínimo não matarás. Mas nós temos questões que se tornaram muito maiores, né? Não explodirás, né? Questões, né? Então, um pouco aqui de algumas coisas, acender as luzes, responder aqui qualquer coisa. O que é você perder o seu dinheiro, você tem que fazer trabalho para os outros, né? Direto, que a espeta está ficando rica nas minhas costas. Esse mineiro
Sanduíche que mandou de R$ 40. Aí só que eu comprei lá esse mês. Porque sim, porque não, voltou para eles, entendeu o que eu fiz? Não fazia a menor diferença sobre isso, de entender se eu estou vendendo um produto que não tem a menor, nenhum deles não tem a menor preocupação com esse protecionismo, lógico, protecionismo de saber chantagear, virtualizar sobre condições que não são descabidas e a quem justifique os multibeneficiadores que não estão sobre câmeras que podem matar, esquartejar, decapitar, estuprar, pedofilizar, tudo muito livre. Aí quando você vê algumas relações, por onde começa a perdoar? Tá legal, você traz alguma coisa muito... O que é uma coisa muito grave quando você decide arriscar por condições que não são descabidas e seriam naturalizadas, seriam entendidas, o que é entender a distância da coisa, mas quando eles conseguem cagar durante o tempo todo e a gravidade não te sobra nada. Você tem que lutar para apagar passado, né? O que se torna mesmo apagável sobre não poder ver, magoa, o golpe baixo de mesmo não poder falar para todos, mostrar para todos. Que momento você quer mostrar para todos? O que não é visto e o que virou, né, valor moral perante uma relação heterotrófica, heterossexual, sagrada, a virgindade, o jogo da virgindade descabida. Como que fizeram um véu nas costas de Maria entre os antes e o depois, sem eternização entre os antes, que fizeram asseios, que fizeram jogar-se entre descer, que a qualquer modo, se você gerar um filho ou buscar um milagre compensatório para arrastar ali, opa. Quanto que não é o quarto do empregado, é isso, aquilo, mas infelizmente essa brincadeira aí, efeitual, não funciona, o pacote não fecha a folha. As ambições, o comércio, a mercadorização, a putaria livre, a dança livre, a cultura livre, caríssima, que todos usufruem, ainda ficou fácil na internet, nem precisar de ir nos consultórios, que se tornam só cortantes. Ou a obra que se faz, porque o que é intelectualidade? Você pode jogar na cara qual é o otário que se perde a educar. Ou dizer a quem atribui dizer que é educação, que é história. A história do ateu que bastou fazer história, porque ele só queria justificar que ele era ateu da anti-história e religião. Mas o que ele vende? Judaísmo. História. Não, filho, vende só bunda. Sobra, né, avaliar alguns. Não faz isso. O que virou? Educação física, astrofísica, educação física, né? A quem matematicível, ponto matematicível, conheço todos, eu penso. Física, conheço tudo além de qualquer física, até porque fica visto, né? O que é a técnica da coisa sustentável. O meu dinheiro, meu estado habitacional, né? O que a maioria adotados, a quem justifique José, desconhecidos, show do DNA, não são pensados antes nem da revelação do instinto, nem no clímax da praxis do instinto, não tá vendo? Para todo lugar que você olhou, qual o lugar que você mais conseguiu saturar sua bunda, que você não saturou, que você desejou comer um aleijado, não aleijado, um preto, mesclou isso aí e deu essa doença. O que aí, no momento, a amostra é saudável para todos os doentes, né? Tão fácil colocar o que virou algumas questões que já era convidativo para o mundo inteiro questionar por que pais e filhos não são pais e filhos, né? Primeiro aí, a quem entre amar e levar para o próximo, caso agradassem a Deus e tivesse que não comer a mulher de Deus comendo, ou mesmo comer porque renegar, né? A quem justifique caso filhos ou condições tais para justificar, já que nem Deus, mal ambicioso, não dá conta, viado, os viados de Jesus, as putas de Maria, as prostitutas que sustentavam Jesus, a quem justifique Deus não tem mulher não tem sexo, tem que entrar pelo cu dos homens para resolver, tem que entrar. A mudança de polo é quem justifique o alfabeto dos QI a mais, né? Cada um tem um gênio dentro de casa, são gênios incalculáveis, que eles não têm freio, precisa de ver a genialidade deles, a maior genialidade, inclusive que a quem aponta nerd, desnerd, dizer que tem compreensão sexual, tem compreensão sobre as necessidades reais e não são acrobáticos, porque não faz sentido ser acrobático. Diária é 400 ou as duas diárias daria 400? A diária é 400. Se você entra dia 12 e fica 13, 14, são duas diárias, né? 12. Aí conta 13, 14, 14 é 15. Você tem direito a 2 cafés da manhã. Geralmente não conta a entrada ou não conta a saída. Geralmente não conta a entrada.
R$ 400, porque eu não sei se até lá vai 450, mas a meu ver R$ 400, entendeu? É para casal ou individual. Como que o indivíduo acha na altura do campeonato que para ter todos esses serviços é uma coisa que a quem você tem que agregar? Quem tem o serviço na mão. Porque você só escuta deles que querem, se pudesse mais roubar, não tem classismo. E você se submete, aí tem que tomar mais esporro, não sendo filho, não sendo irmã, não sendo mulher, quem justifica ser empregado. Quando que não é a mulher? Aqui quem decide qual bicho que eles fazem, como que te encaram. Tem que entender isso aí. O negócio é complicado, né? Em que momento, né? Uma substância de 1 ml ou de qualquer coisa assim, puf! Mas dizer, mas nossa, isso aqui não alimenta, não cresceu, nossa, tanto de proteína, meu filho, um prato de comida, um corpo inteiro, meu filho. Gasto calórico, como que vocês ganharam a inocência? Não, a largura de achar que isso, né, atravessou, porque mesmo eles conseguem atravessar e ganhar um outro espaço. Assim é quem justifica traduzir o espaço deles enquanto, né, vai atravessar, montar uma nova religião naquilo que não foi religião, vai entrando de novo. Que tem um tal de tal ficar ateu, vai para uma tribo tal, viu que lá ele pode fuder mais livre, aquele virou ateu. Que lá ele viu que é batina, que tem umas coisas de vários, né? Que vai a religião do outro, é condição geralmente sexo e vantagem de períneo, busca de perínеos. Não tem relação com desobediência e a coisa acontece, o corpo é sexual, alguém tá, só que eles acham novos panoramas de liberdade. O que virou? Racionalidade multidisciplinar. Concepção aberta, quem concepção fechada. Você tá fechado porque abriu, você estava aberto, como que fecha? Quem justifica cabaço. Ímã complacente, cabaço de macho que cobra a virgindade do outro. O que é que eles escondem? Quem é que cobra, o que é que esconde, se não são praticantes e utilizam como recurso de virilidade homossexual absurdamente perversa, né? Tem coisa que é assim, é tão vergonhoso, mas eu não me importo de falar nem de fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Só que é muito ridículo, já que foram machos. E o que são mulheres Não, pelo menos assim, dado momento, quando eu ficava bronzeado, os peitão, a marca, não sei o que lá, mega renda, que eu passei de palhaça muitas vezes, ridícula, muitas vezes, careca, trabalhei careca. O que foi encarar tudo isso como ressuscitação pós-cancerígeno, todas as coisas tirando de letra, um monte de coisa, mas muito ridicularizado. E mesmo a idade chegou, aí sim, chega a idade, você fez essa distância aqui, vou ficar mais velha, ou o que eu faria hoje com o meu dinheiro? Tem que trocar minhas próteses que estão deformadas. Colocaria na bunda, perder tempo até a vida acabar, cagando em pé, não cagando em pé. Costurava, via aquele negocinho ali demorar. A bichinha tá um tufo de bolinha entre a barriga, que usar mais hormônio, até a bicha secar, ficar sequinha, ter que mexer em pele. Eu sou uma pessoa que trabalhou, eu sou uma pessoa cariontada. Eu sou uma pessoa justo o benefício sobre tudo isso, porque eu estou sobre tudo isso, eu produzi para todos eles como ninguém. A mão talvez seque melhor, fico legal com umas luvas cheias de joia, não sei, a mesma joia todo dia, atende, eu tenho que ser tantas joias, igual lá no Louvre, eles querem esconder alguma coisa em algum lugar, eles mesmos roubam, para poder não ter que devolver para a coroa verdadeira, né? Então tem um jogo que é tão vergonhoso, que é tenebroso. Você acha que alguém vai entrar num lugar, qualquer pau de arara vai entrar num lugar à toa, porra? Nossa, igual os golpes bancários aqui, justifica o golpe do colchão e o golpe da cama. Tem limite, porra. Tem limite, né? O pobrezinho total tá na cama de todos vocês, é caríssimo. Utilizam réplicas, ou igual, inclusive, que eles não sabem nem decifrar depois qual que é o auriferador menos ladrão, né? Então, quer dizer, questões tais, vão comer o queijo ali, bater o shake, sobra, porra, o que seria, assim, eu linchar isso aqui, vai incomodar falar assim, se eu pudesse, eu serrava, eu não gosto de perna tão reta e nem tão junta, mas pô, pra ficar com a ponta fina demais, minhas pernas estão finas, eu perdi a turgência, né? Mas o que seria e esse tronco ficar totalmente seco? Vamos ver, a cara vai ficar tenebrosa, começando a brilhar muito minha testa. O que seria num dado momento um cabelo moderno, bonito, pode ser curto, num dado momento um cabelão, minha cabeça aceita, fiquei bonita, né? O que seria usar, tentar o louro? Não tem nada para fazer, eu tiro de letra quando você tá sequinha, tá inclinadinha. Um dia você joga a moeda ou manda fazer o exame variado. Vão hoje eu você, se der legal,
Foda-se quem aponta trato, distrato, o que, que eles acham que vão poder fazer. Eles não vão arrastar muito longe, né? Num dado momento secar totalmente, tirar esses caroços, tirar esses cravos, ver minha pele descascar, tirar essa merda toda, o que, que vai ficar minha bunda, né? É um torto, minha perna linha, eu não gosto de colote, o que, que seria esticar, arrancar essa pele, vir tirar essa teoria da cabeça de não ter esse negócio, não preciso estar grávida, show de milagre de gravidez velha, eu não encontrei. Não faz sentido pra mim, acho que eu nunca vi isso, eu acho que eu venho de um lugar que isso não acontece assim. Não precisa acontecer, eu vim para reversar a cruz de fato, ressurreiceitoria a minha própria conveniência, nem para vender, nem comprar. Então, né, eu preciso de operar minhas pálpebras, fazer exame de vista, harmonizar um pouco minha cara, ver o que sobra de dentes, acho que tá bom, né? Né, a boca seria legal dar uma harmonizada, tirar essas coisas aqui, esticar tudo muito, eu fico com cara de novinha. Se emagrecer, eu sou bonita, doa quem doer, né? Mas, né, alinhar as sobrancelhas, alguém tem um pouco de paciência, menos escrotidão como os que eu achei, risca. Não quero fazer, desgastar, inventar, não, de cabelo demais, nem gosto, entendeu? Limpar isso aqui, meu nariz é lindíssimo, olhado de mim, pelo menos isso, parece que eu fiquei meio zarolha, mais leporina, o nariz no seu cachorro não precisa mexer, isso tudo aqui tem uma compensação tal, se fazer tanto laser, isso não resolve tão facilmente, eu teria que usar hormônio a vida inteira, mas tá bronzeada, pô, todo mundo é legal ir numa praia, fazer alguma coisa, eu faço nada, porra, e não vi problema isso, agora eu vejo problema. Eu não vi problema durante muito tempo. Eu me aceitei como uma pessoa que compreendeu muitas variáveis e aquilo ali para mim eu otimizava aquilo como festa, já entendi o que era problema de todos os lugares. Tentei relacionamentos incompatíveis, ajudando de todas as formas, como se eu tivesse filho e marido até nas minhas costas, entendendo um pobre como se fosse fudido. Eu errei, porra, né? A gente tem que acertar as contas e voltar na coisa. 1763, né? Entendeu? Então agora você aproveita e vai pra casa do caralho. Deposita aí a consulta. Né? O dono precisa, quanto mais eu, porra. Né?